Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e eu tô aqui novamente com a minha parceira Bianca. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Amanda. Tudo bom, Bia? Tudo bem? E conta aí pra gente, conta pro pessoal quem que a gente trouxe hoje super especiais para o nosso podcast. Esse podcast é polêmico porque fala sobre educação financeira, né? E hoje eu tô aqui com a Lu Peron, que é educadora parental pela disciplina positiva. Olá, também, gente. E ela tem um perfil que se chama Amor Gentil. E também com a Gláucia Morim, que ela é planejadora financeira e tem um Instagram que se chama Equilibra. Bem-vindo, meninas. Olá, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a você pelo convite. E aí eu gostaria de saber assim um pouquinho a trajetória de vocês, se vocês puderem falar, como vocês se conheceram. Conta um pouquinho pra gente. A história longa de uma vida inteira, né, Gláucia? É verdade, Lu. A gente se conhece desde pequena, na verdade. A gente estudou no mesmo bairro e a gente tem até umas coisas de família e de amigos meio misturadas, né, Glau? E aí cada uma seguiu sua vida. Eu fui fazer direito, a Glaucia fez outras coisas e depois eu mudei algumas vezes de profissão também. E aí quando eu comecei, depois da maternidade, a seguir esse caminho da educação, eu criei o meu perfil e a gente vai convidando as pessoas, né? E claro que apareceu os meus contatos lá de Face, de tudo que possa imaginar, e a Glaucia apareceu e a gente começou meio que a se seguir. E aí eu percebi que a Glaucia também estava no momento solo dela, de começar algo solo, a gente começou a trocar figurinha, né, Glaucia? Sem pretensão nenhuma. Eu falava, olha que legal esse curso eu fiz, olha que legal ter essa visão. E foi assim que a gente acabou se aproximando de novo depois de um tempão sem, né? Aí agora a história do convite aí, da ideia, é a Glaucia que vai contar, porque partiu tudo dessa cabecinha dela aí. Bom, então vamos lá, deixa eu me apresentar aqui formalmente, né? Eu sou a Gláucia Morim, eu sou planejadora financeira. A minha trajetória profissional foi sempre em função de grana, no sentido de que eu fiz economia, eu trabalhei 23 anos em banco, e eu percebi ao longo da minha carreira que as pessoas não têm uma relação assim muito fluida com o dinheiro. O dinheiro ainda é um assunto tabu e isso começou a me incomodar e chegou uma época da minha vida que eu falei, não, eu quero um momento pessoal meu, eu quero mudar de carreira, né? Embora eu continue falando de finanças, mas como a Lu falou, eu fiz uma carreira solo. Eu criei o meu perfil do Instagram com o objetivo de orientar as pessoas a se equilibrarem financeiramente, né? Fazer as pazes com o dinheiro. E quando a gente fala de finanças, não precisa ser assim uma coisa engessada e tudo mais. E além de orientar pessoas a falar de finanças, eu tenho uma preocupação muito grande com a próxima geração que está vindo, até porque eu sou mãe, o meu filho tem 8 anos, e eu tenho essa questão, né, de como educá-lo financeiramente para que ele seja um adulto financeiramente equilibrado. E não é uma questão de números e planilhas. Foi aí que o meu conteúdo com a Lu casou muito bem, porque é uma questão de comportamento. E aí a gente se reencontrou, eu falei, Lu, vamos fazer uma live foi no mês de outubro, o mês das crianças, viraram 5 lives, porque outubro estava com 5 semanas, e daí a gente foi evoluindo, começou a fazer uma por semana e a gente não parou mais, porque a gente uniu, né, os conceitos da disciplina positiva com esse aspecto financeiro, que tem tudo a ver. A forma com que a gente educa as nossas crianças hoje vai refletir lá na frente em todas as áreas da vida, e o aspecto financeiro não fica de fora, né? Então, estamos aqui juntas nesse projeto chamado Educação Financeira Desde Sempre, porque tem muito adulto também usando esse conteúdo que a gente fala, né, comportamental, para criança na vida adulta também. Sim. Eu acho que essa parte... O espelho, né? Espelho, exemplo, tudo, né? Eu acho que essa parte é muito legal, porque a gente, como adulto, como pai e mãe, a gente também precisa aprender, porque a gente não teve essa educação, né? Meio que a vida nos ensinou. E não é só gastar menos do que se ganha, né? Não é só essa situação que vai resolver a vida, né? Ela ajuda bastante, mas os comportamentos que são muito importantes, né? Que vai refletir a tua satisfação com a tua vida e tudo mais. Então, uma coisa liga a outra, né? A gente
foi por esse caminho da criança, mas a gente percebeu também que todo o conteúdo que está ali para ser passado para as crianças, né, a melhor forma de se passar isso para as crianças é um aprendizado para o adulto olhar para o que ele está fazendo, né, na verdade. Depois a gente pode aprofundar também do adulto, mas já começar com a criança direitinho, né, que a gente fala até de construir isso, esse olhar, essa crença, esse conceito, de forma positiva, né, usando a disciplina positiva e usando esse equilíbrio, é muito legal. É fantástico, assim, a gente visualiza um futuro promissor, né, para todo mundo, né, na verdade. Nossa, achei incrível o projeto, meninas, muito legal, porque é exatamente isso que vocês falaram, né, a disciplina positiva vem aí para educar para o futuro, né, para habilidades socioemocionais, e aí vocês colocarem essa questão financeira que para a gente também foi um tabu, como a Glaucia falou, para muita gente ainda é um tabu. E aí vocês juntarem tudo isso, achei incrível, muito legal mesmo. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. A gente adora esse filhote aí. Estamos super animadas, né? A gente adora esse filhote. E aí eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Quando que eu inicio essa questão financeira com as crianças? Tem uma data, assim, que você tem que começar a falar sobre? Essa foi a pergunta que a gente mais recebeu, tá, gente? A gente colocou o boxzinho lá no Instagram, foi a pergunta que mais veio. Quantos anos a gente começa? Essa é uma pergunta que a gente mais recebe também. É a dúvida de todo mundo. Acho que é por isso que o nome do nosso projeto tem esse nome, na verdade. Educação financeira desde sempre. Por quê? Porque não tem idade para começar. Não é uma questão de números, planilha, saber fazer conta, não é uma questão disso, é uma questão de comportamento, né? Então, você consegue, sim, construir esses conceitos e habilidades com as crianças desde sempre. E que conceitos são esses, né? É o conceito de saber esperar, saber escolher e dar utilidade para as coisas. Quando a gente insere esses 3 conceitos no dia a dia, a gente aumenta muito a chance dele ser um adulto financeiramente equilibrado. E por quê? Vou dar um exemplo assim bem simples. A maior parte das pessoas que são endividadas, elas são endividadas porque elas não souberam esperar, né? Elas não souberam esperar o tempo para juntar aquele dinheiro para conquistar tal coisa. Então, é um conceito que, se a gente ensina os nossos filhos a esperar, por exemplo, é extremamente importante, né? E o mesmo acontece com escolher. A gente dificilmente consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que fazer escolhas, o que é prioridade, o que não é prioridade. E saber também a utilidade das coisas. A criança quer coisas o tempo todo. Nós, adultos, também, né? Então, muitas vezes dá utilidade para as coisas. Eu quero um brinquedo assim. Será que você já não tem um parecido? Ou propor para transformar algumas coisas, né? A Lu traz para a gente ideias muito legais desses 3 conceitos. Então, a gente não precisa esperar ter uma data específica para começar. É no dia a dia, de uma forma natural. Também não precisa sentar aí antes do jantar, todo mundo fazer uma reunião familiar para falar de finanças. Pronto, já deu um peso no assunto que não é necessário, né? É no dia a dia. Muita gente acha que a idade certa para começar a falar com a criança é quando ela já souber números ou quando for a usar a mesada, né? Na verdade, quando eu começo a dar mesada? Também é uma pergunta filhote dessa daí, né? Porque as pessoas ficam meio perdidas. Tem essa. E aí a gente sempre fala que não é preciso, né? Isso que a gente quer realmente levar para todo mundo, essa informação. Você não precisa esperar seu filho saber números, fazer contas e começar a demonstrar interesse por lidar com o dinheiro, para daí você introduzir a mesada, para daí você já começar a direcionar, né, organizar aí esses conceitos para ele. Isso pode ser feito desde já. E aí, dentro da disciplina positiva, a gente traz muito isso, porque desde titiquinho, sabe? Desde 1, 2 anos de idade, a gente já começa a usar as ferramentas da disciplina positiva, que elas estão aqui para desenvolver nas habilidades da criança e também deixar a nossa rotina mais fácil, porque
todas as dicas que a gente dá de como começar a introduzir esses conceitos de espera, de avaliar a utilidade, de saber escolher, são coisas que são muito fortes da disciplina positiva, de ferramentas para ajudar a gente. Então, e a gente começa muito antes da criança saber números ou já despertar o interesse de lidar com o dinheiro, chegar naquele momento da mesada. Então, desde pequenininho é legal a gente passar para a criança, né, o saber esperar a vez dela. Como é que a gente desenvolve isso, né? Porque a gente quer tudo nessa hora, quer um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Como é que a gente desperta o saber escolher, né? Como que a gente desperta o saber escolher? Se a grande maioria de nós, adultos, a gente sai determinando tudo que a criança tem que ter e a gente não dá escolhas, aí entra a disciplina positiva, com as escolhas limitadas, né, na verdade. Então, nós pais precisamos aprender a como fazer isso com os pequenos, para desenvolvê-los mesmo, né? E aí aproveitar tudo isso que a gente já está fazendo para todas as demandas, né? Por exemplo, ensinar o filho a escolher a roupa, né, é uma ferramenta de escolhas limitadas, então você também vai ensinar seu filho a escolher o brinquedo, escolher né, esse tipo de coisa. Então você se apropria disso e utiliza isso para esses conceitos da educação financeira que, gente, a gente está vendo hoje que quem tem um pouco de equilíbrio financeiro está passando por esse momento muito mais tranquilo, né? Tá com um pouco menos estresse. Não estou dizendo que tá legal, mas não ter essa preocupação financeira é algo que está deixando as pessoas passarem por isso um pouquinho de menos estresse, né? Na verdade. É menos um problema, né, gente? Menos um. Menos um. E esse problema financeiro, ele entra em conflito com todos os aspectos da vida, né? Sim. Com o relacionamento, você começa a brigar com o parceiro, com as amizades, você não quer mais, você não pode mais sair. Enfim, esse lance financeiro acaba atingindo, né, todos os outros aspectos. Sim, eu achei bacana porque tudo. E eu achei legal vocês falarem, porque a gente para pensar, vamos falar sobre educação financeira, a gente acha que vai ensinar sobre o valor do dinheiro, e é muito mais profundo que isso, né? Eu já estou fazendo minhas anotaçõezinhas aqui, gente, confesso, porque é o que vocês falaram, a gente tem muito tabu de falar disso, e para mim era uma coisa que, vou ensinar o valor do dinheiro para ele, vou ensinar a questão de moeda de troca. Então, para você ter isso, você precisa pagar. Então, você dá o dinheiro e recebe. E é muito além disso, né? Amanda, é muito mais simples que isso. É muito profundo. Mas é muito profundo, mas é simples, né? A criança não precisa entender de números. Porque pensa no adulto, é conta de mais e menos. Todo mundo sabe fazer conta de mais e menos. E ainda assim a gente está em desequilíbrio financeiro. É verdade. Por quê? Porque os nossos comportamentos ditam a nossa vida financeira. E uma outra questão é que as pessoas tendem a tratar a vida financeira como uma caixinha separada da vida. Né? E como a Bianca falou, a vida financeira reflete em tudo. Assim como a saúde, assim como o relacionamento, assim como tudo na vida. Né? Então tá tudo interligado. Então por que a gente precisa fazer uma reunião familiar para falar de dinheiro? Né? Não é necessário. Vamos, do mesmo jeito que a gente cuida da saúde o dia todo, né? Que a gente pensa no nosso exercício, na nossa alimentação, se aquilo é saudável ou não é, vamos refletir também sobre o dinheiro e sobre os nossos comportamentos. É mais simples. Parece que não, mas exatamente. É mais simples do que ensinar matemática. E esse é um grande lance que a gente tenta quebrar, né, junto, porque assim, quanto mais difícil a gente acha que mais a gente evita, né, na verdade, mas a gente deixa lá, porque a gente acha que vai dar um trabalho do cão, e aí a gente não quer ter trabalho, a gente, né, o seu corpo, a sua mente não quer ter mais um trabalho, sair da zona de conforto, dali do dia. Então, a gente acaba evitando, e isso que a gente quer trazer é uma forma leve e prática, simples, de lidar com isso, de começar a lidar com isso, né, na verdade. Então, gente, achei tudo isso muito bacana, e é exatamente isso mesmo que a Glaucia comentou, né? Eu falei, é mais profundo, mas na verdade é mais simples, porque algumas coisas a gente já pratica na disciplina positiva. Sem saber que a gente está ensinando, é esse o ponto. Tipo, eu não sabia que quando eu estava falando de escolhas limitadas ou de tempo de espera, eu estava trabalhando a questão financeira, né? Essa educação financeira com ele. Então, olha, para mim foi novo, adorei a notícia.
E aí agora a gente tem mais umas outras perguntas em questão de mesada, tal. Aí eu vou passar para a Bia. Qual a pergunta que mandaram aí pra gente, Bia? Mandaram assim: se a gente deve calcular um valor de acordo com a idade da criança para dar uma mesada para ela. Por exemplo, meu filho tem 5 anos, então eu dou R$ 5 por semana. Como que funciona? Tá, essa pergunta realmente todo mundo faz, né? Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho a criança ter uma certa maturidade e desenvolver interesse em ter dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente não pule etapas, né? E isso vai acontecer mais ou menos, em média, lá pelos 8, 9 anos, tá? Então, qual que é a sugestão? Dar mesada, ou seja, dar o dinheiro a cada mês para a criança é muito tempo. É muito difícil nós, adultos, administrarmos o nosso dinheiro para um mês. Imagina a criança, né? Então, a sugestão é passar para semanada e aí R$1 para cada ano de vida da criança por semana. Exemplo, se o meu filho tem 8 anos, a sugestão é ganhar R$8 por semana. Dar mesada por si só não educa, né? O que educa são os conceitos que estão por trás da mesada. Então, não basta a gente ir lá e dar o dinheiro que pronto, já dei educação financeira para o meu filho. E, inclusive, a quantidade de dinheiro, ela não pode ser muito farta, nem extremamente escassa. Mas a gente pode ter em mente que a escassez ensina mais que a abundância, né? Então, ter uma certa escassez de dinheiro vai levar a criança a ter que escolher, a ter que esperar. E tudo deve ser muito bem combinado, né? O dia exato, a hora, por exemplo, aqui na minha casa eu dou a mesada toda sexta-feira depois do jantar. E ele sabe que ele tem que ter responsabilidade e respeito pelo dinheiro. Então, ele guarda numa carteira que fica na gaveta tal do quarto dele. Então, a gente vai também trabalhando essa questão de responsabilidade e respeito pelo dinheiro, né? Não é para ganhar mesada e largar por aí, cadê meu dinheiro, né? Então, essa é a sugestão. Essa é a ideia da gente usar a mesada como um instrumento de educação financeira. Então, a gente precisa saber como que a gente usa esses recursos da mesada, que assim, é super valioso, né? É um momento super importante, da melhor forma possível. Por isso que a gente precisa realmente saber como, né? E também a gente já pode começar a introduzir isso com a criança, porque assim, vai depender, como a Glaucia falou, do interesse da criança pelo dinheiro. A Laura vai fazer 6 anos e ela já está começando a despertar esse interesse, sabe? Ela tá vira e mexe mexendo na minha carteira, pegando dinheiro, colocando no cofre, ela tá fazendo planos com o que ela quer com esse dinheiro, ela super tá pedindo moedas e tudo mais, né, na verdade. Então, também tem meios da gente começar a perceber o que a criança tá despertando isso, a gente também dá algumas dicas de como aproveitar, né, na verdade. É claro que agora está todo mundo trancado em casa, mas a gente sempre fala que os finais de semana são, assim, super valiosos para a gente começar a fazer a criança ter essa certa responsabilidade, que é isso que a Glaucia falou, a gente precisa usar a mesada para reforçar esse saber escolher, o saber esperar e avaliar a utilidade das coisas. O que é que ele quer comprar, né, na verdade? Porque senão é aquilo, vai pegar como todo mundo faz, né? Quando vê dinheiro na frente, né, a primeira vez vai pegar todo o dinheiro e gastar numa única coisa. E tá legal, deixa eu fazer. Porque é importante a gente saber que, caramba, eu gastei todo o meu dinheiro com isso e agora eu vou passar o resto da semana querendo algumas coisas e eu não vou ter. Por quê? Porque eu gastei o dinheiro todo. Então, mesmo que a criança seja pequena, é legal, né? Ela vai começar a gastar o dinheiro todo dela, provavelmente com figurinha, né? Com adesivo, sei lá, com o quê? Agora com aquela bolinha de ping-pong que tem em todo lugar. A criança vai comprar. Gente. Então, meu filho, com o dinheiro dele, já não compra mais essa bolinha, porque ele chega em casa e tem outras 300. Então, ele já entendeu que bolinha não precisa mais. Agora, o meu filho gasta tudo na banca de jornal. E uma coisa importante é combinar. Para que serve a sua mesada? O que é a sua responsabilidade? O que é minha responsabilidade? Eu ia perguntar isso, Glaucia. Eu ia te perguntar exatamente isso. Então, assim, aqui, vou dar um exemplo real que aconteceu comigo. O material escolar é uma responsabilidade minha, né, dos pais. Então, o meu filho quis um estojo novo.
Aí eu falei, você pega o seu dinheiro e compra. E é claro, o que vocês acham que ele me respondeu? Ah, não, com meu dinheiro não, eu quero comprar com o seu, que é muito mais legal. Eu falei, não. Ele falou assim, mas é sua obrigação me dar um estojo. Eu falei, pois eu te dei. Eu te dei um estojo no começo do ano, o estojo que você escolheu. Se você não quer mais, se você quer um outro, você pode ter o que você quiser. Junte dinheiro e compre o seu estojo. Aí ele falou, juntou o dinheiro suficiente, falou, pronto, mamãe, já tenho o dinheiro do estojo. Eu falei, vamos lá comprar. E na hora de entregar o dinheiro, ele ainda ficou naquela, sabe? Compra, segurando não compra, a nota, né? E eu quieta. Ele queria comprar sem entregar a nota, né? Possivelmente. Que nem nós adultos. A gente quer comprar sem gastar o dinheiro. Então ele foi lá e comprou. Então tem que ser tudo muito bem combinado. A sua mesada é para o lanche da escola ou não? Se você quiser um material escolar extra, é minha responsabilidade ou sua responsabilidade? E lembrar sempre, né, que não é porque a criança tem o dinheiro na mão que ela faz o que ela quiser com o dinheiro, porque o meu filho disse que ia juntar dinheiro para comprar um cachorro. Eu falei, então, cachorro a gente resolveu que não vai ter. Então, as suas compras, ainda assim que o dinheiro seja seu, elas passam para a minha supervisão. Isso é legal. A criança tem ideias mirabolantes. Isso é legal. Isso já emenda para várias outras dúvidas, provavelmente, que as pessoas têm com relação à mesada, porque o assunto é muito rico, né? É muito importante. Assim, sempre a gente até dá dicas disso no livro, né? Enfim, depois a gente vai falar disso mais para frente, mas assim, a gente sempre fala que a mesada não pode ser usada como recompensa, na verdade. Então, é sempre super importante essa conversa do que é. Então, assim, a mesada é para o supérfluo do supérfluo. Não dá para confundir. Mais para frente, quando a criança já tiver um discernimento maior, você pode até deixar que ela use o dinheiro da mesada para o lanche na escola, mas enquanto menor, não, porque senão ele não tem o discernimento ainda. Ele vai desejar muita figurinha e vai esquecer de comer, não vai ter o dinheiro de comer. Então, a gente tem que saber isso. Então, assim, quando a gente começa a introduzir o conceito de usar a mesada, né, como instrumento de educação financeira, a gente coloca lá que ela não pode ser usada para bom comportamento, né, na verdade. Se você não se comportar, eu tiro a mesada. Então, péssimo. Não, se você lavar a louça, eu te dou R$1. Exatamente. Não pode ser usado para fazer com que a criança faça tarefas que ela já deve fazer, né, de contribuição, porque senão a gente acaba desenvolvendo aquele lado mais mercenário, né? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai acabar ensinando coisas erradas para a criança, né? E isso está moldando o relacionamento, a personalidade dela. Ela vai se tornar um adulto com o que ela vivenciar desde criança, né? Primeira e segunda infância é o que nos norteia, né? Na verdade. Então, isso precisa tomar cuidado. Não ser recompensa, né? Não usar para lanche, né? Não ter necessidades da criança básicas, é só para o supérfluo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu queria complementar é assim, ao mesmo tempo, a gente não pode minar algum lado de empreendedorismo, vamos chamar assim, na criança. Né? Então, não, você não vai ganhar um dinheiro extra por lavar louça, porque lavar louça é uma contribuição da casa, porque a casa é de todos e, enfim, estamos num sistema familiar e cada um faz a sua parte no sistema cooperativo. Mas se você quiser fazer uma pulseirinha para vender no prédio, um cupcake para vender para a vizinha, ok. Gente, eu já comprei de uma menininha do prédio a pulseirinha. Eu compro também. Aqui no meu prédio as meninas vendem elástico de cabelo, eu já comprei todos. É muito legal isso, gente. Porque é isso, a gente não pode minar. Se a criança está achando meios de ganhar mais dinheiro, o que nos cabe? Incentivar. Exatamente, incentivar. Sim. Não, por exemplo, mamãe, se eu te fizer uma massagem gostosa, você pago sim, faz aí uma massagem gostosa, porque é diferente das obrigações de casa, né, na verdade. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento. Esse lado empreendedor é fantástico que a Glaucia falou, porque outro dia a Laura viu umas menininhas aqui do prédio, na feira, vendendo pulseira, né, elas tinham 7, 8 anos, ou 9, agora me perdi. E aí, a Glaucia olhou para... A Laura olhou, registrou o negócio, compramos a pulseira e tal. E depois de 2, 3 dias, ela veio com uma ideia de que ela queria a bendita casa da Barbie. Falei seu nome aí, ó. E eu falei, filhinha, sim, vamos, como é que a gente pode fazer para fazer essa casa da Barbie? E aí ela falou, mamãe, eu vou vender água na feira.
Olha que louco. Olha. Muito legal, né? Na verdade, Eles guardam, né, 5 gente? anos. Eles guardam. E aí, isso que eu ia perguntar, né? Então, eu acho que até pela questão da idade, é importante que, desde o princípio, a gente já estabeleça uma rotina de cooperação. Então, desde pequeno, já criar, dentro da disciplina positiva, quadro de rotina e tal, para que a criança não associe a mesada, né? Então, tipo, não vai começar a ajudar em casa a partir do momento que tiver mesada. Isso já está estabelecido anteriormente, desde de pequeno, quais são as obrigações, quais são, né, como que cada um coopera dentro da casa, e aí, quando atingir uma idade, né, que vocês comentaram ali, mais ou menos a partir de uns 6, ou quando, de 8, né, ou quando a criança tiver começar a ter interesse interesse, Só que o meu tem e interesse aí de começa. brinquedo, gente. E aí, o que que acontece, né? O meu filho, ele quer um videogame, um PlayStation, para jogar o joguinho do Homem-Aranha, que ele ama o Homem-Aranha. E aí eu falei, bom, vamos começar a juntar dinheirinho, né? E aí tava começando a juntar umas moedas perdidas, sabe, no cofrinho e tal. Eu falei, ótimo, que aí vai lento, lá pelos 9 anos ele vai conseguir o videogame dele. O saber esperar Mas de eu verdade. eu acho que ele vai ter que esperar de verdade, porque dificilmente ele vai desistir do videogame. Aliás, eu chuto dizer que quanto mais velho ficar, mais vai querer. Então, aí o que que acontece? Ele tem um triciclo que nem cabe nele mais. E aí eu falei, Gui, o que que você acha de doar para alguma criança que não tem triciclo e tal? Não, eu quero, não sei o Não, que. vender. Eu falei, Gui, mas nem cabe mais em você. Não queria. Tava que nem um cachorro com osso, sabe? Falei, Gui, e se a gente vender e a gente pegar o dinheirinho e colocar lá no videogame? Na Olha que hora, legástico, o menino tá legal. caçando brinquedo aqui para vender. A gente fala super disso no conceito da utilidade das coisas, de, assim, é tão importante isso, gente, a gente deixa despercebido, né, na verdade, porque é um aprendizado tão valioso para a vida inteira. Por exemplo, primeiro, antes de comprar, de avaliar se já tem, por que realmente quer, né, isso tudo a gente explica direitinho quando a gente fala do conceito da utilidade. E depois, de como usar, né? Na verdade, como usar cuidando, preservando, para utilizar mais tempo. Para quê? Para que depois que aquilo não faça mais sentido para você, você possa ou doar para alguém para ajudar, porque é importante a gente também desenvolver esse senso de contribuição nas pessoas, né? Isso faz parte do ser social. E também porque você pode voltar recursos, você pode vender, você pode trocar. E aí você só vai conseguir fazer isso se você cuidou direito também, né? Na verdade, então isso é muito legal de começar a usar com as crianças aí, desde 4, 5 anos de idade, eles já começam a entender, mas sem ser com a obrigação, né? Na verdade, é legal associar com o desejo da criança, porque aí fica muito mais fácil dela entender, na verdade. Então é fantástico isso, né? Na verdade, e aí eu entrei num conflito, porque assim, na verdade, esse dinheiro é pro videogame. E aí, do nada, ele tava mexendo no celular, ele falou, mamãe, eu quero comprar esse jogo. R$15 o jogo. Eu falei, Gui, mas o dinheiro que você tem é pro videogame, né? Mas eu quero esse jogo do celular, não sei o que, não sei o que lá. Glaucio, ele vai fazer 5 anos. Então, assim, aí eu fico naquela dúvida, porque assim, eu não acho interessante, mas talvez para ele seja interessante. A minha próxima dúvida é, como que eu estabeleço uma porcentagem para metas, né? Que seriam mais essas coisinhas assim, mais baratinhas, que ele consegue a curto prazo. E como ele guarda um dinheirinho para longo prazo, que seria o videogame. Acho que diferentes cofres. Eu acho que a sugestão é um cofre para exatamente como é na vida adulta. Né? Um dinheiro para sua reserva imediata. No nosso caso, tem gente que chama de reserva de emergência, mas eu acho pouco motivador você guardar dinheiro para uma emergência, né? Eu chamo de reserva de tranquilidade. Começa a atrair, né? Uma emergência. Começa a ficar melhor. Senhor, Mas para as crianças pode ser um cofrinho de desejos imediatos. Aí um cofrinho para os desejos maiores, né? Que vão demorar mais, como, por exemplo, um videogame. E um cofrinho, eventualmente, para doação. Né? Então, você já começa a fazer a criança pensar
que um pedaço menor é para atender as minhas necessidades de hoje, um pedaço maior é para eu gastar lá na frente com algo maior. Né? Traduzindo isso para a vida adulta, seria a reserva de tranquilidade, os meus desejos de curto e médio prazo e minha aposentadoria, mais um cofrinho da doação. É igualzinho à vida adulta. Só que isso que a gente devia fazer. É isso que a gente devia fazer. Na vida adulta. E aí, outra dica que a gente dá é de colocar um quarto cofre também, que é onde a gente coloca uma foto ou escrito que você conquistou com o seu dinheiro. Ah, verdade. Isso é muito legal. Por quê? Porque reforça. Isso é muito legal, né? Na verdade, por quê? Porque reforça, de vez em quando abrir isso com a criança e rever as conquistas dela. Por quê? Porque isso reforça aquela dificuldade que a gente tem de sair do imediatismo, e aí reforça aquele prazer da recompensa futura, do quanto foi legal você ter esperado para ter conquistado. Você se conecta de novo com aquele prazer da conquista que você teve. Então, isso é muito legal, porque a gente não tem no nosso DNA, né, na verdade, essa coisa do saber esperar. A gente vive muito no hoje, no agora. Imediatismo, né? Eu preciso comer hoje, eu tenho fome hoje, eu tenho fome agora, né? Na verdade, a Glaucia, ela trouxe bastante informação comportamental desse entendimento do porquê que a gente tem essa dificuldade de saber esperar, né? Na verdade, fala um pouquinho disso, Glau, também. Isso daí vem desde a época dos homens das cavernas, que se ele pensasse no dia de amanhã, ele era engolido por um animal feroz, né? Então, a gente traz desde aí essa questão do imediatismo. E é muito difícil mesmo a gente se visualizar lá na frente, né? Olha só o conflito. Por que eu vou por que eu vou abrir mão do meu desejo hoje, agora, que é palpável, que eu sei o que eu quero, que eu consigo pegar para guardar para um futuro que eu não sei exatamente quando está um pouco distante, eu não sei exatamente se ele vai acontecer do jeito que eu estou imaginando para comprar, sabe-se lá Deus o quê. Né? Então, isso acaba ficando menos palpável. E aí isso parece um assunto de criança, né? Que criança precisa pegar, que eles são literais, precisa pegar nas coisas e tal, mas o adulto é igualzinho. Né? Então, a gente, às vezes, acaba se conectando com o nosso eu do futuro. E o que acontece muito nessa questão nesse conceito do quarto cofre que a Lu trouxe, é que a gente não pode ficar naquele lugar de, nunca tenho dinheiro. Porque o que a criança vai pensar? Eu nunca tenho dinheiro, eu quero isso, eu ainda não tenho dinheiro, eu quero aquilo, eu não tenho dinheiro. Não. Vamos abrir aqui o quarto cofre, vamos olhar um pouquinho para trás e ver tudo que você conquistou. Você tem dinheiro, sim, você conquistou, sim, você juntou, sim, você mereceu, sim, você é capaz, sim. E é bom até para a criança rever escolhas que ela talvez não faria de novo, né? Tipo, eu comprei um joguinho de 15 reais no celular e não gostei. Tipo, então da próxima vez eu vou pensar melhor se eu quero mesmo, né? Incentivar a espera, né? Incentivar a espera. Juntos vocês pensam como pode fazer diferente. Né? Mas olha, você comprou aquele joguinho porque você na hora resolveu comprar, foi lá e comprou. Né? Então, trazer um pouquinho o conceito da impulsividade. Da próxima vez, vamos pensar um pouquinho melhor? Vamos escrever aqui tudo que você quer para ver suas conquistas? Vamos escolher? Né? Trazer de uma forma muito leve. E, gente, a vida de adulto é igualzinha. Outra coisa que a gente fala também é sobre isso de sonhos grandes, né? De ter o cofre, que é uma coisa a gente ligou com a outra, que é o caderninho dos desejos, que a gente fala da disciplina positiva, né? Na verdade, que o querer é seguro, que a gente também tem que incentivar a criança a querer. Porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar naquele lugar de sempre falar, você quer tudo, você não para de pedir, não aguento mais te dar, chega de querer. Porque se a gente vai para esse lugar de podar os quereres das crianças, que são genuínos e que a gente também deseja, que é super, aliás, é o que nos move, desejar coisas, né? Quanto mais a gente desejar, mais a gente vai atrás, né, de tudo.
Então, a gente tem que tomar um cuidado super grande para não tolir isso da criança. E aí, a gente, com esses recursos que a gente dá vários exemplos, a gente aprende a incentivar a criança a saber esperar, avaliar a utilidade das coisas e saber escolher. E também aí atrás, né, disso. Porque aí a gente acolhe e fala, não, que delícia, também quero. Por exemplo, o PlayStation do seu filho. Tudo bem, ele é pequeno, mas assim, faz um caderninho de desejos com ele, Bia, sabe? Filho, vamos montar aqui seu caderninho de desejos? Que aí a gente anota esse grande que você quer, e aí a gente vai pensando em como é que a gente pode fazer para chegar lá. E aí a gente fala que a gente até apazigua a família, né, cara? Porque daí a gente coloca a família inteira para ajudar a criança a realizar aquele sonho, e isso acaba com aqueles desconfortos, né? De que cada um dá alguma coisa que não é legal para a criança. Você coloca a criança naquele lugar e pensa como ela vai se sentir importante, aceita e pertencendo, que é o que a gente fala que são as buscas do ser humano, principalmente das crianças, sabendo que está todo mundo ali se movimentando, e aí como que ela pode? Então ela abre mão, de repente, dependendo, é legal fazer isso com a criança. Abrir mão de um presente de Dia das Crianças para ganhar no Natal algo maior, olha que coisa legal, porque é uma escolha dela, né, na verdade, e aí ela vai cumprir, e aí ela vai aprender a não ter o presente menor agora, no Dia das Crianças, para ter um presente maior no Natal, que é o que a gente, como adulto, precisa aprender. A não comprar a 12ª camiseta, né, Glau, que você sempre fala, blusinha. A calça preta. Calça preta, abre o armário, tem 12. Cara, né? Uma para cada mês. Uma para cada mês, exatamente, para daí, de repente, no final do mês, você ir viajar para algum lugar que seja um pouco mais prazeroso. Então, essas coisas a gente precisa começar a desenvolver. Eu acho que, né, quando a gente traz para o papel, fica mais visual, né? A gente consegue enxergar certinho a linha do tempo, assim. Colocar no papel é a primeira forma de materializar um sonho, né? O primeiro ato é tirar da cabeça e colocar no papel. Ele já começou a se materializar. Isso e esses pontos, né, que a Lu estava citando, eu acho que entra muito numa dúvida que a gente tinha também, da questão de como a gente ensinar a criança a não ser consumista, né? Então, na TV, por exemplo, tá vendo lá todos os brinquedos que passam, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Então, ir montando essa listinha seria um dos itens para essa questão, né? De ir montando a listinha de desejos e colocando datas. A questão de colocar datas é legal, gente, tipo, olha, de Dia das Crianças, então espera para ganhar de Dia das Crianças, ou espera para comprar, ou espera para ganhar no Natal. Isso é legal ou para a criança ir entendendo, ou a gente acaba, como fala, comercializando essas datas? Olha, você quer falar, Lu? Pode falar. Não, vamos com o complemento das coisas, né? Na verdade, essas datas existem, o que a gente não quer é incentivar que qualquer outra data tenha só esse cunho do presente, do ganhar, que essa criança acha que tem que ganhar. Isso faz parte, né, dos presentes, ganhar presente de aniversário, todo mundo faz e tudo mais. Esse pessoal aproveitando, né, na verdade, esses momentos onde as crianças são presenteadas para se direcionar para um lugar melhor, né, na verdade. Como que eu faço com que as crianças não sejam tão consumistas? É sempre despertando essas reflexões, né? Por exemplo, porque, gente, é normal, a gente está sempre olhando milhões de coisas na TV e o marketing faz isso mesmo pesado, às vezes batem demais na gente, principalmente nesses momentos que a gente está aí trancafiado, socorro, meu Deus! Né? A gente tem essas válvulas, né? Essas crianças também, é natural desejar coisas. Pô, eu quero brincar com isso, que legal, a menininha que eu gosto tanto está brincando, eu quero ter o mesmo que ela. Quem não tem isso? Mas é legal a gente ir pontuando. Poxa, mas você não tem um parecido, né? Mas você acha que você vai brincar mesmo? O que você acha legal? E sempre aceitar o querer, né? Na verdade, da criança. E ir anotando, e quando percebe que tem um interesse genuíno da criança, ela já falou 3, 4, 5 vezes, o que você acha? Pô, tô vendo que você realmente está querendo mesmo esse negócio. Você já me falou 10 milhões de vezes, né? Vamos anotar esse no seu caderninho e a gente se organiza aqui para realizar. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, na verdade, de coisas. A Laura está nesse momento, agora então na pandemia, gente, não tem outro recurso a não ser o YouTube, né, os joguinhos, as coisas, os desenhos. Então, a demanda de querer aumentou pra caramba. E, assim,
a gente recebeu muito não quando criança, né? A gente pediu um zilhão de coisas, aliás, nem tinha recursos para isso. Então, é muito fácil a gente seguir o mesmo caminho de, não, para de querer, pelo amor de Deus, não sei o quê. E eu passei a mudar a minha abordagem com ela e ela fica mais tranquila. É muito louco, porque quando você aceita o querer da criança, você fala, poxa, que legal, filha, pô, esse negócio deve ser super legal. Às vezes você não precisa você não precisa nem efetivamente dar aquele presente para a criança, mas só curtir com ela aquele desejo e falar, cara, isso realmente deve ser muito legal, se interessar pelo desejo da criança, já faz com que a criança se acalme, já faz com que a criança se sinta vista, porque a maior parte do tempo a criança faz isso, gente, para chamar a nossa atenção, né? Não é verdade? Ela quer uma conexão, né? É verdade, é verdade. E eu acho que isso aí entra num assunto mais profundo relacionado a dinheiro, que são as crenças, né? Então, você falou, porque a gente recebeu muito não na infância, e alguns desses nãos vieram de formas que a gente foi entendendo que não tinha dinheiro, que, né, o dinheiro estava acabando. E crenças que, de escassez, né? Crenças o dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Exatamente, não é coisa, não é bom, né? Quem tem muito não é gente boa, sabe? Essas crenças que estão no nosso inconsciente, né? E aí, como que hoje, na educação, né, com a disciplina positiva, com a educação financeira infantil, como que a gente pode tratar com termos que a gente não acabe provocando essas crenças de escassez nas crianças? É engraçado que, como coach, né, que eu também sou life coach, né, uma das maiores coisas que a gente trabalha é esse lado das crenças, né, com afirmações positivas para reverter, na verdade, todo esse conjunto de crenças que a gente formou na primeira e na segunda infância. E no livro também a gente tem um capítulo que é só sobre isso, destrave suas crenças financeiras, né? Na verdade, porque sem perceber, a gente acha que está fazendo a criança se ligar da realidade, né? Na verdade, mas a gente, né? Porque a gente não quer que ela consuma, queira tantas coisas e não sei o quê, só que tem um jeito melhor de fazer isso, né? Na verdade, tem um jeito de fazer com que a criança acredite no seu poder, na sua capacidade, porque a gente pode ter tudo que a gente quer, é o que a gente fala, né? Uma frase que eu sempre ouvia era: você não pode ter tudo que você quer. Cara, posso sim, não no mesmo tempo, né? Que nem a Glaucia falou. A gente não pode, de repente, ter tudo que quer na mesma hora. Mas calma, vamos organizar direitinho aí, que a gente se movimenta e realiza. Então, isso é uma coisa muito importante da gente construir. Esse pensamento de abundância, né? Exatamente, do querer, né? Do é permitido querer, você pode querer tudo que você quiser, a gente, mas vamos discutir e não a gente se ofender, porque quando a gente fala esse não tão gigantesco para a criança, automático, é porque a gente só está repetindo o não que a gente teve. Então, é a nossa criança que está ali replicando, né, o não que a gente recebeu na infância, que era a alternativa que se tinha. Só que hoje a gente já tem informação sobre outras formas, né, de como conduzir. E é justamente o que a gente quer oferecer para todos os pais e educadores, outras formas mais adequadas, positivas, abundantes e prósperas de conduzir esse assunto tão importante. E então é importante a gente ir construindo a gente ter essa percepção completa do quanto a gente impacta a vida das crianças, porque adulta, né? Então, para a gente moldar como a gente vai tratá-las agora. E essa do você não merece é algo que faz um mal gigantesco, porque a gente ouviu muito isso, né? Todo mundo tem uma dificuldade gigantesca do merecer tá em algum lugar, merecer. Por quê? Porque a gente ouviu muito você não merece. Principalmente perto do Natal, né, Lu? Sabe? Você não merece, o Papai Noel não vai passar aqui porque você não merece. Você não está merecendo. E pequenas coisas que as pessoas fazem, não só relacionadas ao dinheiro. Você não merece comer sobremesa porque você não comeu direito o almoço, né? E eu falo, meu Deus, calma, não põe o merecimento nisso. A gente merece tudo de bom e tudo que a gente quiser, né? Porque a gente faz por onde. Só que é importante a gente tomar cuidado, porque as crianças, como esponjinhas, elas absorvem muito facilmente tudo que a gente, pais, que são as pessoas mais importantes, educadores da vida da criança,
criança, a gente falar para elas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas frases de que dinheiro é sujo, né? Ai, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. Não precisa ser assim, só filhinho, né? O dinheiro circula na mão das pessoas. Se bem que o que a gente fala no livro, né, Glau, é que o nosso celular é mais sujo que o dinheiro, porque o dinheiro circula dentro da carteira, né? Tá lá bonitinho. E o nosso celular tá para tudo quanto é coisa, né? Até quando a gente vai no banheiro, né? Tudo, exato. Enfim, não é o que você fala, né? é como você fala, né? Então, também a gente pode tirar o peso do dinheiro, né? Tudo que circula de mão em mão, a gente pode... Depois lava a mão, o dinheiro é uma delas. Exatamente. Então, você tirou o peso, né? Verdade. Menina, só para finalizar esse nosso papo, que está sendo muito gostoso de ouvir, eu queria saber se vocês recomendam algum livrinho infantil que a gente possa trabalhar com as crianças, ou se tem algum livro que a gente possa estudar, né, melhor para poder aplicar para elas. Vocês indicam algum? Sim, além de livros mesmo, eu vou indicar aqui 2 da mesma autora. Um seria A Formiga que Queria Ser Confeiteira e o outro é O Barato da Dona Baratinha. Esses 2 livros são da Paula Andrade. Ela fala bastante da questão do trabalho, de cooperação, de sonhos, de conquistas. Então, é bem legal. Esse livro vem com algumas atividades, né? Você encontra ele nas livrarias aí virtuais, você consegue comprar pela internet. Mas eu não posso deixar de falar aqui de algumas dicas que a gente pode usar no dia a dia, né? Então, por exemplo, banca de jornal, às vezes tem aquele dinheirinho de papel, né? Então, a gente comprar, empilhar as moedas, etc. A gente pode pegar as notas de dinheiro mesmo e mostrar para as crianças, né? Então, que elas têm cores diferentes, etc. Por exemplo, a nota de R$2, ela vem com uma tartaruga marinha. E aí a gente pode pegar um papel e desenhar, vai desenhar no que tem todas elas têm bicho, né? Que a criança gosta bastante. Então, na de 5 tem uma garça. E assim vai indo. Aí a gente mostra também diferentes cores e etc. Então, a gente pode colorir. Qualquer revistinha do Tio Patinhas gera bastante assunto. Né? Verdade. Sempre gera bastante assunto. Tem umas revistinhas da Turma da Mônica, que tem uma série que foi lançada pelo Sicredi. Não sei se ainda tem na internet, mas começa, se não me engano, são 5 exemplares, eu tenho 2, que é a recompensa de quem sabe administrar o dinheiro. Fala também de onde vem o dinheiro. Tem bastante coisa na internet, mas assim, deixar a criança manipular o dinheiro, aguçar mesmo essa curiosidade, empilhar moedinhas. Uma experiência também que eu queria compartilhar é que uma vez eu fui para Itu. Itu é uma cidade aqui do estado de São Paulo, onde tudo é grande. E eu comprei um dinheiro para o meu filho de brinquedo, né? É uma nota gigantesca, uma nota de R$50. Gente, isso deu assunto para meses. Porque o que ele pensou? Se a nota é grande, eu posso comprar o que eu quiser. Mas e começamos uma conversa sobre dinheiro que não acabava nunca mais. E aí ele tinha que entender que 5 notas de 10 é igual a uma de 50. A de 50 de verdade, na verdade, valia mais do que aquela que era maior de Itu. Então, assim, procurar oportunidades, né, no dia a dia mesmo, de falar um pouquinho sobre dinheiro e deixar a criança desenhar, experimentar, empilhar moedinhas. Isso tudo é muito rico. Que bacana. Acho que o melhor livro de todos, né? O melhor livro de todos para os pais, veja bem. Fala aí, Lu, faz nosso jabá. Não, é verdade. Quando eu ouvi essa pergunta, eu falei assim, nossa, que demais, né? Porque não tem como a gente não falar com todo orgulho desse filho que a gente está criando, né? Que é esse livro. A gente acabou fazendo um e-book com todas essas informações que a gente passou aqui para vocês. O nosso e-book chama O Mundo Financeiro do Seu Filho. E nele a gente aborda todos esses assuntos e muitos outros, com mais exemplos, com dicas e até com atividades para você fazer junto com os filhos. E aí a gente também faz assim os ensinamentos de cada capítulo para reforçar, a gente dividiu isso direitinho e assim foi muito engraçado porque todas as perguntas que vocês fizeram, que vocês nos trouxeram, elas estão quase que na mesma sequência do livro. Então assim, foi muito bacana porque
só nos traz a resposta de que esse trabalho que a gente fez com todo o carinho, ele vai realmente atender a muitas dúvidas das pessoas. Então, assim, um livro bacana para um adulto ler, para saber como lidar com as crianças, é esse que a gente vai estar lançando agora, no início de junho, né? No início de junho. Inclusive, ele tem um capítulo também que fala sobre adolescente, né? Sim. Porque deve ter muitos pais aí que têm filhos pré-adolescentes ou adolescentes e nunca despertou para falar sobre finanças com os filhos. Então, como a gente fala, né, desde sempre, então se você não começou e o seu filho já é adolescente, não tem problema. Você também pode introduzir esses conceitos passo a passo. O livro vai ser lançado na primeira semana de junho, isso mesmo, Lu. Isso, e aí a gente, que nem você falou de onde vem o dinheiro, né? Na verdade, de onde vem o dinheiro, a gente fez um resumo pequeno desse primeiro capítulo, que é um capítulo do mundo financeiro do seu filho, e a gente também está disponibilizando de forma gratuita o de onde vem o dinheiro, para que as pessoas comecem a perceber como seria uma linguagem adequada de se tratar esse assunto com as crianças. E aí a gente disponibiliza esse de forma gratuita, que já tem a nossa landing page, né, Glau? Tem, e eu coloquei o link a gente colocou o link desse e-book no nosso LinkedIn, né? Então, você encontra no meu perfil, que é @equilibra, é equilibra com 2 L's, e o perfil da Lu, que é amor.gentil. Então, já tá lá no Instagram, isso. Aí já tá lá no link da bio, esse e-book para vocês baixarem. Amei, gente. Já vou correr, vou terminar aqui e vou lá baixar. E a gente já tá na fila para comprar o e-book. Já tô na fila para comprar o e-book, gente. Esse e-book é muito legal. Ai, muito gente, legal. muito Eu amei o meio papo com vocês. Muito bom. A gente ficaria a tarde inteira. A gente ficaria a tarde inteira falando, porque é muito bacana falar sobre o desenvolvimento humano. Nossa, a gente aprende tanto. E também acho que todo pai e mãe quer fazer o melhor pelo seu filho, né? Com certeza. Na verdade. E é bacana. Então, acho que essa foi a nossa intenção. A gente filtrou e aí a gente juntou o que é importante dentro da disciplina positiva, junto com o desenvolvimento humano de todo o meu histórico de coach, né, de todas as formações que eu fiz. Então, essa coisa de crenças é super legal, os comportamentos da disciplina positiva e tudo que é importante a gente fazer para ter essa visão de dinheiro não é tabu, né? Vamos falar disso que a Glaucia traz tão facilmente, porque ela está me ajudando horrores também. Eu também estou aprendendo muito com ela de como lidar melhor com isso. Então, uma coisa completa a outra. E aí a gente quer realmente que todo mundo tenha acesso a isso de forma simples e prática, porque não é complicado. Parece que é, mas não é complicado. Ali a gente traz um passo a passo bem simples para a gente seguir, para começar a ter um entendimento, uma compreensão bem legal desse assunto e para que a gente passe isso para as crianças, né? E a gente também passe a praticar também, porque vale a pena a gente olhar. Eu preciso dessa roupa, né? Será que eu não começo? Que eu vou começar a esperar um pouquinho, guardar um pouco mais de dinheiro do que eu ganho, vou guardar um pouquinho, né? Na verdade, se eu vou ensinar isso para o meu filho, eu vou começar a fazer. Eu acho que essa coerência é uma coisa boa para todo adulto, o mundo agradece, né? O nosso futuro também. É verdade. Obrigada, meninas. Foi muito gostoso esse papo. Eu sigo muito à disposição, porque realmente eu adorei. É um assunto que eu amo falar, porque é importante a gente cuidar das próximas gerações, né? E o recado final é que não precisa arrumar a sua vida financeira para falar para o seu filho. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica esperando, né? Não, quando eu arrumar a minha vida, eu começo a falar com o meu filho. Não, pode falar já. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada para quem está ouvindo. Compartilhe aí nos grupos de mães. Compartilhe com as amigas, com os amigos, que esse é um papo não só para as crianças, né? Mas eu acho que para a gente também, a gente aprendeu muita coisa que dá para tirar disso. E é isso. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, meninas. Um beijo. A gente adorou. Obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.